Em Cristo, queridos amigos e irmãos, a palavra de Deus sobre a qual queremos meditar nesta manhã está no Evangelho de João, capítulo 4, de modo especial o versículo 10. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e Ele lhe daria a água da vida. Pedimos que Deus abençoe este momento de reflexão a respeito da sua palavra. Irmãos e irmãs, como são interessantes as coisas. Dias atrás eu estava aqui nesse mesmo lugar, comentando com vocês a respeito do efeito destruidor causado pelas águas na nossa cidade gaúcha de São Lourenço do Sul e também lá no nordeste do Japão. Pois hoje eu volto aqui para falar na água novamente, só que hoje para falar a respeito dos benefícios da água. Mas falar a respeito dos benefícios da água parece uma coisa assim tão sem necessidade. Mas pastor, quem é que não sabe como a água é importante? Afinal, sem água nós não vivemos. Podemos até ficar uns dias sem comer, mas sem beber água é complicado. Água é sinônimo de vida, isso todo mundo sabe. Sim, todo mundo sabe, mas às vezes agem como se não soubessem. E não é de hoje que as autoridades, não só brasileiras, mas do mundo inteiro, estão alertando todos nós a respeito da necessidade de nós cuidarmos deste bem esgotável. Esgotável porque se nós mal utilizarmos a água que temos no nosso planeta, não vai vir água do espaço sideral. A água que nós temos é a mesma que Deus criou lá no princípio e que vai se renovando, mas tudo tem um limite. E é pensando nisso que agora, na semana passada, no dia 22, foi celebrado mundialmente o Dia da Água. A partir de dezembro de 1992, a partir de uma determinação da ONU, todos os países, no dia 22 de março, se celebra o Dia Mundial da Água. Mas mesmo assim, tais esforços muitas vezes são infrutíferos. E nós vemos que existe sempre um pequeno grupo de pessoas que aqui ou lá acabam defendendo a água e o nosso planeta. Mesmo assim, essas pessoas muitas vezes são criticadas, são chamadas de ecochatos. E nós, tão dependentes da água, só valorizamos este bem quando ele nos falta. Quando somos vítimas de uma seca, ou então cortam a água na nossa casa, ou estouram um cano e nós vamos tomar o nosso banho gostoso e está tudo seco. Ou então pensamos novamente na água quando ela vem dizer oi para nós lá na nossa casa, toma conta do quarto, do banheiro, leva alguns móveis embora. Aí nós pensamos na água. Muitas pessoas se iludem pelo fato do nosso planeta ser coberto de água. Ah, mas tem água que sobra. Só que nós não podemos esquecer que a maioria da água do nosso planeta é salgada, imprópria para o consumo humano. E o pouco que nos resta ou está congelado ou está andando por aí, carregando lixo, cheia de óleo, de peixes mortos. Esta é a água que nós temos para consumir. Então, se nós da cidade, irmãos, se nós precisamos conscientemente cuidar desse bem que Deus nos deu, vocês imaginem só o quanto cuidam e o quanto valorizam a água as pessoas que vivem nesses lugares mais áridos, lugares onde a água pouco aparece.
Durante um tempo que eu morei no Nordeste, pude conviver muito bem com essa realidade. E me lembro que quando eu cheguei em Recife, isso lá por 1985, eles estavam curtindo um período de seca de 5 anos. Aqui no sul do estado, quando fica 2, 3 meses sem chover, já começa a secar, morre tudo, os criadores e plantadores ficam desesperados. Agora imagine quem fica 5, 6 anos sem chuva. Aí nós vemos aquelas atitudes desesperadas das pessoas indo àqueles rios com aquela água suja, ou então comendo pequenos roedores. Desespero de causa. Pois é numa situação assim, de aridez, de falta de água, que transcorre o texto que nós lemos hoje. Uma mulher vinda da região da Samaria, estava ali carregando os seus cântaros, as suas vasilhas, e vai a um poço, talvez o único veio d'água da região, vai lá, lança com todo o trabalho o seu balde lá embaixo, puxa com dificuldade para cima a água para encher as suas vasilhas e levar 2, 3 no braço ou na cabeça para a sua subsistência. Nesse momento tão importante, ela é surpreendida pela chegada de um homem. E ela é surpreendida ainda mais, primeiro, por esse homem ser judeu e vir falar com uma mulher. 2 coisas que na época não eram aceitáveis. Mas essa mulher não sabia. Mas quem estava falando com ela, apesar de ser um homem simples, que não chamava muito a atenção, esse homem não era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, que veio a este mundo com um objetivo. O objetivo era salvar os perdidos. Mas será que aquela mulher, a mulher samaritana, era uma mulher perdida? Perdida não é aquela pessoa que não sabe onde está? Aquela mulher sabia muito bem onde estava, ela até podia identificar quem não era da região. Mas, se perdido é quem não sabe onde está, podemos dizer que existe ainda uma outra definição. Perdida é aquela pessoa que também não sabe para onde vai. E nesse sentido, nós podemos dizer que essa mulher, sim, espiritualmente ela era uma mulher perdida, porque havia perdido o rumo em direção a Deus. Esta mulher era igual a muitas pessoas hoje em dia, que ao nós olharmos são pessoas até muito bem de vida, pessoas aparentemente felizes, com uma boa situação financeira, tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas que perderam o rumo para Deus. Pessoas que estão tão envolvidas na correria do dia a dia, preocupadas com as contas, preocupadas em ganhar e ganhar e ganhar, correndo atrás das coisas urgentes, mas esquecendo das coisas fundamentais. Essas pessoas perdidas e que não sabem que estão nessa situação, são tipo aquele homem que pulou do 50º andar de um edifício. Enquanto ele estava caindo em queda livre, uma pessoa abriu a janela e disse para ele: "E aí, como é que estão as coisas?" E ele disse: "Até aqui, tudo bem. Até aqui, tudo bem." Assim também as pessoas, a maioria das pessoas hoje em dia, porque veem a sua situação financeira, que está tudo maravilhoso, acham que está tudo bem, e não se apercebem que num momento ou outro pode tudo acabar, e terão que se defrontar com a realidade espiritual. Por isso tem muitas certezas a respeito deste mundo, desta vida, mas quase nenhuma certeza a respeito das coisas que levam a Deus. Então Jesus, que veio buscar os perdidos, ele procura iniciar uma conversa com essa mulher, usando inicialmente aquilo que estava à mão,
que era a água. Mas na verdade Jesus queria mostrar para ela algo que era mais importante para ela ainda. Não só sobre a água que dá alguns anos de vida para nós, mas a respeito de algo que poderia levá-la para viver eternamente, na vida eterna, no céu. E quando Jesus fala a respeito da vida eterna, será que isso chamou a atenção daquela mulher? Ah, com certeza. Porque quem de nós não quer viver eternamente? Quem de nós não quer ir para o céu? Todos. Bem, talvez nem todos. O Joãozinho não queria ir para o céu. Uma vez, o Joãozinho estava na igreja e o pastor estava dando uma mensagem todo emocionado, muito vibrante a respeito da certeza que o cristão tem de ir para o céu. Em determinado momento, o pastor levantou a voz e perguntou à comunidade: quem dos irmãos quer ir para o céu? Todos levantaram o braço. Todos, menos o Joãozinho. Aí o pastor não se conteve, chegou e disse: Joãozinho, querido, você não quer ir para o céu? E ele disse: claro, pastor, que quero. Mas então, querido, por que você não levantou o braço? Aí ele disse: bem, pastor, porque eu pensei que era para ir agora, né? Eu quero ir para o céu, mas agora também dá para esperar um pouquinho, né? Então, resumindo, todos nós queremos ir para o céu. Aquela mulher também queria. Por isso ela ficou logo ligada quando Jesus falou em vida eterna. Agora, o grande problema é: como é que as pessoas vão para o céu? E isto a mulher queria saber também. E isto nós todos queremos saber.